Oi, sejam bem-vindos ao canal. O meu nome é Nicole, aqui nós falamos sobre arte e criatividade e no vídeo de hoje eu vim mostrar o processo mais ou menos de como eu faço desenhos em parede. Essa foi uma das maiores artes que eu já fiz, ter um espaço grande para trabalhar é muito diferente. Eu criei um projeto digital, tirei uma foto da parede e aí eu criei mais ou menos como eu queria posicionar os elementos e depois eu fui passando o rascunho para a parede com um lápis. Eu já tinha feito isso em casa algumas vezes, mas numa escala bem menor. Um desenho profissional foi a primeira vez que eu fiz e foi para uma lanchonete. Eu fiquei bem livre para fazer esse desenho, a única exigência foi que eu fizesse a coxinha, que é o logotipo lá da Reino do Salgado, e eu fui decidindo mais ou menos o que eu queria colocar em volta e aí eu criei o projeto. Então eu coloquei comidas que eles já vendem lá e algumas comidas que eles pretendem vender no futuro, para preencher mais o espaço, não ficar só a coxinha flutuando. A arte de início era para ser toda em preto e branco, que foi como eu fiz aí, eu fiz só o contorno. As artes que estão em volta da coxinha, elas são doodles, que são desenhos mais simples, menos detalhados. São desenhos que é típico a gente vê em lanchonetes e ficam bem bonitos. Uma das opções que eu tinha em mente também era fazer uma parede preta e fazer o desenho com giz, mas fugi um pouco da proposta da lanchonete, então a gente acabou optando por fazer assim. E depois da arte final, que eu pintei tudo com tinta, a gente decidiu colorir. Então mais pra frente eu trago um outro vídeo de atualização para vocês quando eu for colorir esse desenho. Eu usei dois tipos de materiais para fazer essa parede. Eu usei tinta para tecido e eu tava atrás de tinta PVA, que dá um acabamento que eu gosto mais. Só que não tinha tinta PVA aqui na minha cidade em nenhuma papelaria. Não sei o que aconteceu, não sei se é por causa do final do ano, mas eu não achei tinta PVA nem acrílica na cor preta em lugar nenhum. Eu fui literalmente em todas as papelarias que eu conhecia e nenhuma tinha. Então eu acabei optando pela tinta de tecido mesmo. O efeito é muito bom, a tinta de tecido ela dura na parede muito. Assim, eu tenho uma arte em casa que eu fiz, que ela já tá há 3 anos na parede intacta, perfeita. Mas eu não gosto tanto do acabamento da tinta de tecido porque ela pode ficar grudenta dependendo do local que você usa. Mas na parede lá eu fiz o teste, não ficou grudenta por causa que é uma parede de gesso. Então acho que ela acabou absorvendo um pouco o produto e não ficou com esse aspecto, porque o meu medo era grudar sujeira ou alguma coisa assim. Uma coisa que eu peguei como experiência é não fazer o desenho direto na parede. Essa parede era bem lisinha, era muito boa de desenhar, mas eu sofri muito para fazer o rostinho da coxinha, porque tem uma personalidade, né, que tem que passar. Pra não ficar aqueles bichinhos de Chernobyl que a gente vê por aí, às vezes feito com spray, uns negócios meio estranho. Então eu dei o meu melhor pra ficar o mais parecido com a personalidade do logotipo deles. É claro que não ficou perfeito, porque foi tudo feito à mão. Mas para um próximo trabalho eu vou fazer um decalque com papel carbono, com alguma coisa assim, porque é muito mais fácil no papel, você pode riscar várias vezes, porque foi extremamente difícil tirar o rascunho de baixo do rosto, porque eu risquei várias e várias vezes, então acabou ficando meio estranho. Então eu tive que apagar muito, eu gastei uma borracha inteira para conseguir tirar o rascunho. Se eu tivesse feito em uma cartolina de repente, depois só passado para a parede, teria sido muito mais fácil e mais rápido. Eu fiquei umas 2 horas só no rosto. O resto da parede assim, eu terminei muito rápido, mas esse rosto foi extremamente difícil de fazer. Uma coisa também que eu teria optado era por usar mais canetões. Eu usei um canetão à base de álcool, então ele não fica tão forte, mas ele dá um acabamento legal. Então as partes que eu não consegui deixar completamente reta, porque eu tava pintando tudo com pincel,
eu acabei passando canetão para dar a finalização e ficou bem legal. Eu sei que o material mais usado para customização de parede, para desenho de parede, geralmente é spray e posca, mas eu não tenho prática nenhuma com spray, eu nunca tentei, então com um trabalho assim não é legal arriscar, né? É bom a gente ir com uma técnica que a gente já conhece. E a posca é extremamente cara. Então, a não ser que eu comece a pegar trabalhos assim com frequência, não compensa estar comprando posca, porque a última vez que eu vi uma caneta de posca tava uns R$ 23 cada. Então assim, mesmo que dure muito tempo, eu ainda não tenho grana pra isso. Mas assim, com o pincel a gente vai se ajeitando, vai pintando com calma. E depois conserta com uma caneta, igual eu fiz com um marcador, alguma coisa assim. Que super dura na parede também, junto com a tinta, então vale muito a pena. Na hora de passar o pincel, teve algumas partes que ficaram um pouco mais grossas do que eu tinha planejado, do que eu esperava. Mas assim, considerando que eu tava numa estrutura precária, pendurada numa escada, o desenho ficou ótimo. O que é importante é que o pessoal gostou, mas assim, é meio estranho a gente ficar olhando um desenho gigante na parede o tempo todo. Quem desenha sabe, a gente começa a ver um monte de coisa que poderia ter feito melhor, que poderia ter feito diferente. Mas é isso, né? A gente vai aprendendo com cada trabalho que vai sendo feito. Eu também estou desenvolvendo algumas outras artes para essa lanchonete, que é uma lanchonete que eu meio que trabalho, que é do meu namorado e tal. E aí eu fiz uma arte para porta também, que não sou eu que vou fazer, é um profissional que mexe com spray, que mexe com essas coisas. Aí depois eu dou uma mostrada para vocês lá no Instagram. E também quando sair as outras artes com as expressões da coxinha, tipo emojis, eu também trago um vídeo mostrando aqui pra vocês mais ou menos como eu fiz. O projeto digital que eu fiz foi super importante para entender as proporções na parede. É claro que eu poderia ter feito tudo com uma medida certa, com uma régua, com uma trena, mas eu fui meio que na intuição mesmo. Eu fui seguindo bem à risca assim o meu projeto e ficou muito parecido. Para quem quiser dar uma olhadinha em tudo, eu coloquei lá no Instagram, fiz um post melhorzinho mostrando como era a parede antes, como eu fiz o projeto e como ficou a parede final. Para finalizar, eu gostei muito da experiência, é muito bom fazer coisas diferentes. Testar tamanhos maiores de desenho, porque às vezes a gente se prende muito ali num caderninho, numa folha 4. Então é muito bom explorar um pouco mais do nosso talento. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.